Meu nome é André, e eu sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife, e eu estou compilando videoaulas para a gente estudar o, o livrinho de construções geométricas do professor Eduardo Wagner, a apostila, essa apostila do Programa de Iniciação Científica da OBMEP. Essa apostila a gente pode encontrar no link obmep.org.br docs apostila 8.pdf. Você pode simplesmente chegar lá no Google e colocar apostilas PIC OBMEP e você vai ter uma lista com várias apostilas. Essa é a apostila 8. Mas você pode baixar outras apostilas, tem várias apostilas fantásticas. A gente fez esses encontros olímpicos e estudou, varreu todo o livro, toda essa apostila, resolvemos todos os problemas no semestre letivo anterior, 2021.1, e só que alguns, a gravação ficou muito ruim, a internet estava muito ruim e ficaram muito longos. Então, para o cara estudar sozinho, ver o vídeo e tentar estudar sozinho, ficou muito ruim, ficou muito longo. Então, eu estou tentando otimizar esses vídeos para que a gente, alguns, o que der para ser reaproveitado, eu vou reaproveitar, cortando excessos, cortando partes desnecessárias, e o que não der, como esse primeiro vídeo, na verdade eu vou separar o primeiro vídeo em uns 2 ou 3, para ficarem mais curtinhos e dá para estudar fácil cada um deles isoladamente. Outros que forem reaproveitados, talvez eu não corte em vários, eu deixe unificado. E aí cabe a cada um que esteja estudando parar quando achar que estiver cansado. Esses encontros, eles eram encontros de 3 horas de duração, às vezes 2 horas e meia, às vezes 3 horas e meia, né, onde a gente ia estudando em paralelo. A gente ia vendo o assunto, estudando, fazendo os exercícios, dando um tempinho, cada um tentava fazer, e se não desse para fazer, e adiava o problema, passava para outro, e por aí vai. Né? A ideia é que você tenha aqui material de suporte para estudar a apostila 8 do PIC. Claro que você pode pegar a apostila e ir estudando, não precisa da videoaula. Né? Então, a videoaula é só mais uma ferramenta para ajudar quem queira ver os probleminhas. Além disso, a gente vai oferecer soluções dos problemas aqui. A gente vai usar o GeoGebra como ferramenta de construção. Mas você pode usar régua, compasso. Eu, particularmente, não gosto de régua e compasso. Eu tenho um certo abuso com isso desde a época que eu era pequeno e tinha aulas de desenho geométrico, né, onde eram aulas de receita de bolo. Aqui a gente não vai fazer receita de bolo, a gente vai procurar dar justificativas para o que a gente for fazendo. Beleza? Bom, nós vamos começar pelo capítulo 1. Algumas coisas eu vou falar e não tem na apostila, algumas coisas tem na apostila e eu não vou falar. Estou seguindo a ideia da apostila, mas não necessariamente assim os passos do professor Eduardo, né? Então é uma boa dar uma olhada no que o professor Eduardo está fazendo na apostila. Eu vou fazer meu próprio caminho, né? Nem sempre é o melhor, mas é uma alternativa, né? Bom, como eu tinha dito, eu decidi dar esse curso no começo do ano devido a um problema que eu tive dando aula de geometria analítica. O problema de geometria analítica eu tinha resolvido, só que eu queria fazer a construção da figura usando o GeoGebra. Só que a construção da figura, eu não consegui fazer a construção da figura do problema. Então, eu não consegui resolver o problema
geometricamente, e eu só conseguia resolver analiticamente. Era um problema aparentemente simples, que era construir uma circunferência que passa por dois pontos e é tangente a uma reta. E esse problema ficou travado aí durante um bom tempo. Interessante que a aula inicial original, eu ainda não tinha resolvido o problema naquele momento. Então, a motivação da aula estava assim em aberto, né? Depois eu descobri que esse problema estava lá na apostila, né? Disfarçado de outro problema. Então, o problema é pedido de outra maneira, no capítulo 3. Então, já estou dando cenas do próximo capítulo, né? Mas a gente chega lá, né? Então, a ideia é chegar lá. Vamos começar pelas construções elementares que são utilizadas o tempo inteiro, certo? Então, as construções básicas, né, que a gente vai fazer são as retas paralelas, né? Então, dado uma reta e um ponto fora da reta, como construir uma reta paralela a essa reta R dada, passando por esse ponto P? Ou, dado uma reta e um ponto fora da reta, construir uma reta perpendicular à reta dada, passando por P. Nesse caso, o ponto nem precisa estar fora de P, né? Pode estar no próprio P. Pode estar no próprio R, né? Então, um ponto qualquer, era uma reta que passa por esse ponto e é perpendicular a R. Então, duas construções básicas, e além dessas construções básicas, a gente quer falar de duas construções que são utilizadas o tempo todo, que é o caso da mediatriz e o caso da bissetriz. A mediatriz, uma das definições, é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de dois pontos dados, ou das extremidades do segmento. São todos os pontos que estão à mesma distância de dois pontos dados, ou todos os pontos que estão na mesma distância das extremidades de um segmento. E a bissetriz é o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância dos dois lados de um ângulo. Então, quem são os pontos que estão à mesma distância de dois lados de um ângulo? Certo? Então, essas são as construções que a gente quer fazer agora. Certo? Para fazer essas construções, eu vou pegar e vou chamar o GeoGebra, certo? Então, vamos lá. Chamada do GeoGebra. Pronto, voltamos aqui, temos o GeoGebra. Vamos aprendendo a usar o GeoGebra em paralelo, certo? Aqui está o GeoGebra, eu coloquei o GeoGebra sem os eixos cartesianos, porque normalmente ele vem, esse aqui é o GeoGebra clássico. Deixa eu mostrar. Quando você entra na página de GeoGebra, você tem várias opções de abertura de GeoGebra, ou calculadora 3D e por aí vai, tem outras opções. Eu abro o GeoGebra clássico. Tem um GeoGebra específico para construções geométricas, que é esse Geometria. Eu poderia ter aberto ele, mas eu prefiro o GeoGebra clássico. Quando a gente abre o GeoGebra clássico, ele abre com esta aparência daqui, certo? Prontinho para a gente trabalhar com funções ou com geometria analítica. Né? Eu venho aqui e tirei os eixos, tirei o reticuladozinho e fiquei dessa maneira, certo? Essa parte aqui é chamada janela algébrica, onde você pode pegar e colocar uma equação e ele vai desenhar. Ele continua valendo mesmo sem os eixos cartesianos. Então, por exemplo, se eu botar assim, você vai ter a função, né, ou a reta y igual a zero, né? Então, função y igual a zero, ou a equação da reta correspondente a essa reta horizontal aí, y igual a zero. É uma maneira boa de conseguir uma reta, né? Eu consegui uma reta horizontal aí, né? Vou chamar ela, posso chegar aqui e chamar o nome dela de R, certo? Chamar de R. Eu vou dar uma corzinha para essa reta aqui. Vamos chamar ela de... Vamos botar ela vermelhinha.
certo? Eu posso renomear, botar uma, eu chamo aqui de legenda para o objeto, usando as notações do TeX. Então, no TeX, que é um formatador de texto matemático, eu posso utilizá-lo. Então, para entrar no modo matemático do TeX, eu boto dois cifrõezinhos e entre esses cifrões eu coloco o comando para o objeto matemático que eu quero denotar. No caso aí é só R, então eu botei R de cifrão, ele fica assim muito mais bonitinho do que se eu tivesse colocado assim, esse R feioso, beleza? Então, tá aqui legenda, e esse R é mais bonito, beleza? Pronto. E agora eu vou botar o ponto P, eu posso chegar aqui, boto um ponto, posso botar, escrever P, ou chego aqui pontinho, tá? Vou mudar o nome dele, certo? Vou botar na configuração aqui também. Vou botar uma anotação mais bonitinha. P. Certo? Então, eu quero uma reta que passa por P e é perpendicular a essa reta R. Ou paralela, né? Vamos começar com perpendicular? Vamos começar com perpendicular. Então, bom, nessa hora, nesse momento, você pode parar e pensar um pouquinho como conseguir essa reta perpendicular, certo? Usando construções básicas, né? Como traçar retas, que é a mesma coisa de pegar uma régua, né? Então, a partir de 2 pontos se desenha retas, né? Aqui tem um comandozinho. Ou traçar usar o compasso para desenhar aí, certo? Então, você pode pegar, dar uma pausa e tentar fazer no vídeo. Depois, bota para funcionar, certo? E ver se depois eu mostro para vocês uma maneira de testar se a coisa está funcionando ou não, beleza? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, veja. Eu preciso de uma reta perpendicular passando por esse ponto. Então, veja a ideia. Eu vou pegar um outro pontinho aqui na reta, deixa eu de A, e aí eu vou pegar uma circunferência, que é a circunferência que é a partir do centro dela e um de seus pontos. Então, para mim, o centro vai ser em P e ela vai passar por A. E aí eu pego esse outro ponto onde a circunferência corta aqui a reta R. Vou pegar aqui o ponto, certo? Beleza? Pronto. E aí eu tenho 2 pontos na circunferência e a circunferência ela me fornece todos os pontos que estão à mesma distância, de P. Então, a distância de P para A é a mesma de P para B. Beleza? Bom, eu vou pegar agora uma circunferência com um centro em B passando por P e uma circunferência com centro em A passando por B. Fazendo isso, eu obtenho esse outro pontinho aqui, ó, que chamou de C. E veja bem, essa distância de B para P, é a mesma distância de B para C. Essa distância de A para P é a mesma distância de A para C. Então, ó, se eu der uma olhada, essa figurinha que está aqui, ó, é um quadrilátero que a gente chama de losango, que é um quadrilátero onde todos os lados têm a mesma medida. Veja, não é necessariamente um quadrado, só será quadrado se esse ângulo aqui for 90 graus, porque aí 90 graus, esse outro vai ser 90, tudo vai ser 90, e aí
você vai ter um quadrado, mas essa figura aí não é necessariamente um quadrado. Essa figura daí é um losango, que é todos os lados com a mesma medida. É um quadrilátero que todos os lados têm a mesma medida. Certo? No losango, você tem uma propriedade que as diagonais A, B e a diagonal P e C, elas são perpendiculares entre si. Então, essa reta que passa por P e C vai ser uma reta perpendicular à reta que passa por A e B, porque são retas suportes das diagonais. Isso já seria o suficiente para conseguir o que a gente estava querendo, que é uma reta perpendicular a R passando por B. A gente já conseguiu o que queria, certo? A gente já conseguiu o que queria, certo? Está aí o primeiro problema da gente. No GeoGebra é interessante porque você pode movimentar os dados que foram dados para a gente, né? No caso aí, eu dei para a gente R, a reta R, e o ponto P. Então, se a minha construção estiver bem feita, se eu mexer o ponto P, a reta continua sendo perpendicular. Certo? Passei para baixo, passei para cima, continua sendo perpendicular. Né? Eu, de certo modo, fiz a besteira de pegar a reta R fixa, horizontal, né? Sendo y igual a y igual a zero, que é a reta horizontal. Né? Mas eu posso aqui editar isso, né? Fazendo assim, y igual a x, por exemplo. Aí a reta mudou, né? Ficou, quem estudou funções aí, matemática 1, né? Essa é a chamada bissetriz dos primeiro e terceiro quadrantes, é a função identidade, né? X igual a y. Aí eu mudei a reta de lugar, de posição, e a reta azul continua perpendicular. A reta azul continua sendo perpendicular à reta vermelha. Né? Esse ponto A foi um ponto que eu escolhi, então eu posso mudar o ponto A quando eu quiser. Certo? Posso mudar do jeito que eu quiser aqui. Mais inclinada ainda a reta, e ainda a reta azul continua perpendicular. Se você quiser se afastar ou se aproximar no GeoGebra, estiver usando a versão para computador, você gira a rodinha do mouse, né, o scroll, a rodinha do mouse para frente ou para trás, ele vai se aproximar ou vai se afastar, dependendo se você gira para um lado ou para o outro. Beleza? Então, tá aí. Vou voltar para o meu y igual a zero. Essa ligação entre a álgebra e a geometria, essa parte de geometria que a gente chama de geometria analítica, isso normalmente a gente estuda lá no Instituto Federal, no campus Recife, no IFPR Recife, estudo em matemática sim. É uma das coisas, dos assuntos de matemática do ensino médio mais interessantes no meu ponto de vista, junto com combinatória, coisa mais interessante. Construções também é muito interessante, só que não faz parte da programação. Né? Isso aí é suporte para o estudo da geometria. E o estudo das construções geométricas amplia a sua maneira de pensar a geometria e facilita muito o trabalho em geometria analítica, porque se você sabe quais são os passos para construir, você pode construir usando as ferramentas geométricas. Certo? Bom, deixa eu pegar isso aqui. Vou pegar outro GeoGebra. Então, esse aqui foi reta perpendicular. Eu posso, veja, se a minha construção ficar muito poluída, eu posso simplesmente apagar algumas coisas aqui. Quer dizer, apagar não, esconder. Se eu tiver com essa janela do lado, que eu não preciso dessa janela, mas é muito legal, porque eu posso simplesmente aqui, ó, eu aperto nessa bolinha aqui e desaparece lá. Aperto na bolinha, ela aparece de novo. Certo? Então eu posso fazer que desapareçam algumas coisas daqui que eu estiver me incomodando. Então, essa janelinha aqui de álgebra, chamada janela de álgebra, tem essa vantagem. Você pode fazer com que ela desapareça e pode fazer com que ela apareça. Vem para cá de novo e pede para ela aparecer, certo? Deixa eu ver aqui. Janela de exploração, blá blá blá, aqui em cima. Aí você pede
Cadê? Exibir. Aí você tem aqui o que a janela de áudio, você faz assim, ó, ela desaparece. Faz assim, ela aparece. Então, tem janela de visualização 3D, se a gente estivesse fazendo coisa espacial, etc. Que não é o caso da gente aqui. Certo? Então, vamos aprender a usar o... Vamos salvar isso aqui. Editar. Cadê? Editar arquivo. Gravar. Eu vou gravar como... vou botar construção geométrica. CG. E vou botar aqui reta perpendicular. Eu deixo disponível esse arquivo. Se bem que esse arquivo é muito bobinho, não tem muito interesse, não. Certo? Vamos fazer outro agora. Né? Vamos pegar agora e fazer a reta paralela. Né? Então, vamos criar uma reta. Eu vou criar uma reta a partir de 2 pontos. Então, agora eu vou pegar 2 pontos aqui. Ó. Eu vou botar a minha reta aqui. Passando por A e B. Veja, reta AB. Eu vou fazer com que o nome disso aí seja modificado. Então, vou chamar a reta de R. Vou botar um nomezinho bonitinho para R. Vou botar na cor vermelha. Beleza? Puxa. Acho que estou fazendo besteira. Vou selecionar aqui. Botar vermelho aqui. Eu posso botar ela mais larga. Aqui no estilo. Botar ela mais larga. Pronto. E eu vou fazer com que esses pontinhos desapareçam momentaneamente e depois eu vou utilizá-los para provar que a minha construção... Provar não, né? Para visualizar que a minha construção ficou legal. Preciso de um ponto P. Vou dar o nome dele. Vou chamar ele de P. É bom mudar o nome, mesmo que você mude, você pode mudar só a legenda, certo? Deixar ele chamado de C. Mas é bom mudar o nome e a legenda. Botar igual. Legenda é um nome que você bota para ele, que vai aparecer, e o nome dele é o nome que você se refere a ele, se você precisar dele na construção. Certo? E aí eu quero construir uma reta paralela a R, passando por P. Como eu posso fazer isso? Né? Novamente, você pega, né, dá um tempo, pausa, tenta fazer sua construção, não conseguiu, bota e vê a gente construir. Certo? Então, uma maneira de fazer é a seguinte: vou pegar um ponto na reta R, qualquer na reta R, e vou traçar uma circunferência com centro em P, passando por cima. Beleza? Uma reta paralela, né, precisaria manter a mesma distância entre os pontos de cima e os pontos de baixo, né? A reta paralela. A gente pode ficar pensando em propriedades que ou construções ou objetos geométricos que tenham como característica ter algo paralelo entre si. Então, uma das figuras básicas que a gente aprende que tem a ver com paralelismo se chama paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Em particular, um dos paralelogramos que é bem legal, e a gente acabou de usar, é o losango. O losango, que é um quadrado que tem todos os lados iguais, com a mesma medida, é um paralelogramo. Né? Então, um paralelogramo que todos os lados são iguais é o losango. Certo? Então, se eu conseguir construir um losango, que
um dos lados esteja em cima de R e o outro lado saia de P, aqui no lado oposto, saia de P, então esse outro lado ele vai estar em cima de uma reta paralela a R. Então, minha meta agora vai ser tentar construir um losango ou um paralelogramo a partir de um lado aqui em R e um lado em P. Bom, me parece que eu botei um ponto C aqui. Isso aqui seria um dos lados, PC seria um dos lados do meu paralelogramo, certo? Isso aqui seria um dos lados do meu paralelogramo. Como os lados de um lado de paralelogramo, os lados opostos têm a mesma medida. Então, esse de cima é a mesma medida do de baixo, o do lado esquerdo é a mesma medida do lado direito. O losango, não só esses dois têm a mesma medida, mas todos têm a mesma medida, né? Não são pares de mesma medida, são todos têm a mesma medida. É um caso particular do paralelogramo. Fica mais fácil desenhar aí realmente um losango, porque esse lado PC seria um dos lados do losango. Eu pego com essa mesma medida aqui, traço para cá, aí teria já dois lados aqui do losango. Então, deixa eu pegar aqui uma circunferência com centro em C passando por P. Então, esse outro aqui seria outro vértice do losango. Então, aqui já teria dois vértices do losango. Aí eu pego aqui, ó, a partir de DC. O outro vértice do losango, ele vai ter que estar a uma distância de D até ele, tem que ser a mesma distância de D até C. Só que esse outro vértice também tem que estar a essa mesma distância de P. Ou seja, a distância de P para C tem que ser a mesma distância de P para esse outro. Então, esse pontinho que está aqui em cima, aqui, ó, ele vai estar a mesma distância de P do que P está de C. Então, aqui. E ele vai estar a mesma distância de D que D está de C. Então, esse cara aqui é o outro vértice do losango. Vê que legal. Isso quer dizer que se eu pegar uma reta que passa por P e E, essa reta vai ser paralela à reta R. Certo? E essa figurinha daqui, e esse polígono aqui, P, C, D, E, P, né? Essa figurinha aqui vai ser um losango. Se vai ser um losango, então os lados opostos são paralelos. E a gente obteve nossa reta. Certo? Eu não precisaria construir o losango. Eu poderia, por exemplo, pegar um outro ponto qualquer aqui na reta e usar esse outro ponto qualquer aqui na reta para fazer o lado CD com a medida que eu quisesse aqui. CD com a medida que eu quisesse. E aí, ao invés da distância de P até E ser a mesma de P até C, eu teria que pegar uma outra circunferência que teria a distância de P até E igual a de C até D. Certo? Onde D eu escolheria. Eu preferi fazer tudo com a mesma abertura, porque aí a gente fica com losango. Mas a gente podia ter feito um paralelogramo ao invés de losango, por exemplo. Certo? Uma outra maneira de conseguir isso, uma maneira mais brutal de conseguir essa reta paralela, no caso do plano, é pegar uma reta perpendicular a R, passando por P, e depois pegar uma reta
perpendicular a essa reta perpendicular passando por P. Então, a reta perpendicular, duas retas perpendiculares a uma mesma reta são paralelas entre si. Então, você pegaria primeiro uma reta perpendicular a R passando por P e depois uma reta perpendicular a essa perpendicular passando por P. E aí, essa reta nova seria a reta paralela a R. Certo? Isso vale no plano, pelo menos, né? Duas retas perpendiculares a uma terceira são paralelas entre si, isso vale no plano. No espaço, não. Você pode ter retas perpendiculares, você pode ter assim, uma reta perpendicular aqui, uma outra reta perpendicular aqui, e essas retas verde e vermelha, apesar de serem perpendiculares à laranja, elas são retas que a gente chama de retas reversas. Elas não são paralelas entre si. Certo? Bom, mas voltando para o nosso problema. Então, tá tudo. Resolvemos, conseguimos a reta aqui. Uma coisa interessante, isso acontece muito quando a gente está começando a aprender, está brincando com o GeoGebra. Uma coisa interessante é que no GeoGebra, eu fiz aparecer um dos pontos que deram origem à reta R, certo? E eu posso mover ele. Movendo esse ponto, veja que a reta nova que a gente obteve, deixa eu botar aqui uma coisinha, a reta nova que a gente obteve, vou dar a cor desse polígono para verde. Essa nossa reta nova, vou chamar de S, certo? A reta S, a gente criou como sendo paralela. O bom do GeoGebra é que permite que você mude a posição da reta original e você vê que a sua construção está muito bem feita, porque continua a reta que a gente construiu, a S, sendo paralela a R, ou pelo menos aparentemente paralela a R. Né? Então, isso é uma coisa muito legal. Essas coisinhas daqui, isso aqui a gente pode fazer pontilhado. Tem cores diversas. Então você pode fazer, mudar, botar pontilhado para a gente ver que isso faz parte da construção, mas não é a solução. Certo? Então tá aí a nossa reta paralela e a gente pode gravar construção geométrica, retas paralelas. Aí construímos a nossa reta paralela. No caso anterior, aí eu vou voltar para o caso anterior, porque eu disse para vocês que a gente tinha o objetivo de hoje era ver retas paralelas, retas perpendiculares, então construir retas perpendiculares, construir retas paralelas e falar de duas condições básicas chamadas de mediatriz e bissetriz, certo? Vale salientar que essas construções, como são muito elementares, o GeoGebra já traz pronto para a gente. Então, aqui, tem uma construção aqui, reta perpendicular, reta paralela, mediatriz, bissetriz. São as construções elementares mas a gente tem que saber o conceito delas para poder entender o porquê utilizar esses conceitos de retas paralelas, perpendiculares, mediatriz e bissetriz. Certo? Então, a gente tem que entender os conceitos. No caso da... Voltando para cá. No anterior, retas perpendiculares. Essa construção que a gente fez, essa reta S, passando por P, perpendicular a R, na verdade, essa reta S, ela vai ser uma reta que a gente chama de mediatriz do segmento AB. Porque todos os pontos que estão em cima, todos os pontos que estão em cima de S, eles vão estar à mesma distância de A e de B.
certo? Então, uma reta mediatriz, ela tem como característica cortar o segmento ao meio e ser perpendicular a esse segmento. Uma das definições para a reta mediatriz é essa. A reta mediatriz de um segmento é uma reta que corta o segmento ao meio, no ponto médio, e é perpendicular a esse segmento. Essa definição de mediatriz, né, é uma definição boa, mas na hora de usar o conceito de mediatriz, o que a gente usa normalmente é o conceito de o lugar geométrico dos pontos equidistantes dos extremos do segmento. Então, o conjunto dos pontos que estão à mesma distância das extremidades do segmento. Então, é bom saber que essas duas coisas são equivalentes. Certo? Então, a gente, né, vamos fazer aqui do zero. Né? Então, imagine, eu vou pegar um segmento agora. Eu podia fazer com que o meu GeoGebra já abrisse assim. Só que não é vantagem, porque a maioria das vezes que eu uso GeoGebra, eu uso com aquele o plano cartesiano. Então, para mim, é vantagem que abra daquele jeito o GeoGebra clássico. E eu prefiro o GeoGebra clássico porque eu tenho essa janela algébrica que facilita a minha vida, minha visualização e seleção dos entes que eu vou criar. Certo? Então, é o preço que eu estou pagando. Então, o que eu quero agora é pegar um segmento, certo? Um segmento. Eu não preciso de rótulo para esse segmento, mas eu quero botar uma cozinha, certo? E eu quero a mediatriz desse segmento. Então, eu quero todos os pontos que estão à mesma distância de A e de B. Então, a maneira mais fácil de fazer essa mediatriz é você pega uma circunferência, um centro em B, abertura em A, centro em A, abertura em B. Então, essa circunferência tem todos os pontos que estão à mesma distância de A, todos os pontos que estão à mesma distância do ponto A, e a distância, no caso, é essa distância de A para B. E aqui são todos os pontos que estão à mesma distância de B, e a distância é justamente também esse AB. Como eu peguei o raio dessas duas circunferências iguais, então esse pontinho aqui em cima e esse pontinho aqui embaixo, que eu posso achar eles imediatamente fazendo assim, interseção de dois objetos, esses dois pontinhos, esse e esse, eles vão estar à mesma distância de A e de B. Mesma distância de A e de B. Então, se eu ligar esses dois pontinhos, eu vou ter eu vou ter a reta que ele chama de mediatriz de AB. Então, essa reta daqui, vou chamar assim, AB. Posso fazer assim. Eu vou botar bonitão aqui. O nome vai ficar legal, certo? Azul e pronto. Certo? Deixa eu apagar os nomes aqui desse cara, desse, e vou botar eles pontilhados aqui. Aqui pontilhado. Certo? Então, veja lá, olha o nomezinho. Mediatriz MAB, mediatriz de segmento AB. Certo? Veja, se você mexer na posição ou no tamanho do segmento, a mediatriz está lá firme e forte, certo? Sempre cortando ao meio e
E ela muda conforme a gente muda o A e o B de lugar. Certo? Eu estava até falando lá na aula, do começo do semestre passado, que eu fiz essa mesma aula, que é normal quando você está aprendendo a usar o GeoGebra, quando você faz uma construção e você vê a construção correta, você pega e gira, feito um doido assim, vendo que a coisa se mantém, né? Então, isso é um fenômeno típico de quem está feliz porque a construção funcionou legal. É uma coisa muito triste. Você faz sua figura e ela não corresponde ao que você queria quando você mexe assim. É o teste básico do professor de desenho geométrico, muda os dados de lugar e se a figura não acompanhar corretamente, está errado, né? Bom, então fizemos a mediatriz. E para fechar aqui, deixa eu salvar aqui. Então, para fechar, a gente pega e agora faz a bissetriz. A bissetriz, primeiro, a bissetriz tem a ver com estar a mesma distância dos lados de um ângulo. A maioria da gente não sabe o que é um ângulo, certo? Você pensa que ângulo é 30 graus, 60 graus. Quando você fala 30 graus, 60 graus, 90 graus, você está falando de medida de um ângulo. Né? Mas o conceito ângulo, geralmente a gente não aprende, passa batido. Né? Então vamos falar do que vem a ser um ângulo. Então, quando eu pego duas semi-retas são retas, são aquela entidade matemática que passa por dois pontos e não tem fim, nem para um lado nem para o outro. Certo? Uma reta. Certo? Não tem dimensão, só tem direção. Né? Então, uma reta horizontal, uma reta vertical. Né? Bom, semi-reta, você bota um ponto numa reta, do ponto para um lado, do ponto para o outro, cada pedaço desse é o que a gente chama de semi-reta. Então, eu defini aqui uma semi-reta AB, com início em A, e uma semi-reta AC, certo? Com início em A. A união dessas duas semi-retas de mesma origem, a união dessas duas semi-retas de mesma origem é o que a gente chama de ângulo. Então, o ângulo é a união dessas duas semi-retas de mesma origem. Isso é o ângulo. Alguns professores preferem definir ângulo como sendo essa região limitada por duas semi-retas de mesma origem. Veja que tanto uma definição quanto a outra, uma tem algumas vantagens, outra tem outras vantagens. Eu prefiro a da união das duas semi-retas, certo? Eu sempre vou, normalmente, em geometria, ver o ângulo. Veja, aí você vai dizer, mas André, veja, se eu falar da região, você teria uma região aqui interna, em um ângulo, e uma região aqui externa, certo? Quando você fala só das duas semi-retas, a gente fica sem saber qual dos dois é. Aí a gente usa como padronização, em geometria normalmente, que a gente vai trabalhar com ângulos que são a região, o ângulo vai ser sempre a região que eu diria, em medida de ângulo, menor do que 180. Certo? Mas isso aí é fácil de determinar. Caso você queira esse ângulo maior, você pega e
e deixa claro, né, fala que está sempre medindo o ângulo, se referindo a um ângulo girando no sentido anti-horário. Então se, aqui o ângulo BAC seria esse ângulo aqui interno, o ângulo CAB seria o externo. O GeoGebra faz isso. Se você pegar aqui e botar BAC, ele pega esse. Se você botar CAB, ele vai pegar o de fora, certo? Então, você marca ângulo no GeoGebra, botando um ponto num lado, o vértice, e um ponto no outro lado, girando no sentido anti-horário, certo? Se você girar no outro lado. O GeoGebra, automaticamente, ele vai dar a medida em graus do ângulo, por padrão. Você pode pedir para ele botar em radianos também. A ideia de graus é você pega a volta inteira, divide em 360 partes, né? E ver quantas dessas partes está dentro dessa região aqui. Nesse caso aí, 46,26 graus. Ele usa um sistema decimal aqui que não é não é o correto, vamos dizer assim, para ângulos, né? Em graus. Grau, ele não se divide em décimo de grau, milésimo de grau, centésimo, não. Grau se divide em minutos, cada minuto de grau, cada grau tem 60 minutos de grau. E cada minuto de grau tem 60 segundos de grau. Isso gera um problema que, se você quiser algo mais preciso, você vai ter que decimalizar o sistema, que não é decimal. Então, você vai ter que, depois de segundo de grau, você vai ter que fazer décimo de segundo, milésimo. Que o mesmo ocorre na unidade de tempo, né? Que também usa a mesma nomenclatura de minuto e segundo, né? Em relação à medida de tempo, né? Bom, então, em geometria, dificilmente a gente vai estar usando radianos, que é a unidade padrão. Caso a gente vá fazer algo mais técnico, a gente vai usar radianos, porque é maravilhoso usar radianos. Trabalhar com trigonometria teórica com graus é horrível, né? Então, em radianos fica muito melhor, muito mais prático, né? Mas, por enquanto, né, deixa eu apagar esse símbolo aqui. Apagar não, né? Esconder ele aqui. E eu quero todos os pontos que estão à mesma distância desses dois lados daqui. No momento, eu vou apagar, esconder os pontos B e C que deram origem à minha semi-reta. Esse ponto A, eu vou mudar o nome dele para V de vértice, certo? Então, vou chamar ele de V, que vai ser o vértice do ângulo. Então, você tem um lado, né, o lado AB e o lado AC, desculpa, o lado VB. Você vai ter o lado VB, o lado VC, que são os dois lados desse ângulo, e eu quero todos os pontos que estão à mesma distância desses dois lados, certo? Novamente a gente para e pensa um pouquinho. Aí diz, poxa, André, para estar à mesma distância desses dois lados, eu tive a ideia de pegar de novo um losango, pegar um losango, um dos lados do losango coincidindo com uma dos lados do ângulo, o outro também, né? E o ângulo sendo um dos ângulos internos do losango. E aí, quando eu formar o losango aqui, a diagonal do losango, ela vai estar à mesma distância desses dois lados. A gente pode até tentar provar isso aí, mas eu tenho quase certeza que isso é verdade, né? Então, a gente pode construir, né, e justificar se isso faz sentido ou não. Então, vamos construir esse losango aí, né? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um ponto que não seja esses dois, vou pegar um outro ponto aqui. Eu quero construir um losango aqui, certo? Então, se é um losango, o lado VA e o lado... Desculpa, deixa eu mudar aqui, né? Deixa eu mudar isso aqui para... Posso mudar isso aqui?
posso chamar de C. Então, eu quero um losango aqui, então a distância de V para C e de V para outro cara aqui, para ser outro lado, tem que ser igual. Para ser igual, eu posso pegar uma circunferência aqui. Né? Então, eu vou pegar uma circunferência com centro em V, passando por C. Esse pontinho daqui, D, ele vai estar à mesma distância de V e de C. Então, deixa eu pegar aqui. D. Vou botar aqui o nomezinho D. Então, esse ponto D. Ele está à mesma distância de C e de V. Beleza? E agora eu quero fechar aqui, né, o losango de modo que a distância desse outro vértice para C e para D seja a mesma. Né? Na verdade, eu quero que seja um losango, então eu quero que seja a mesma de C para V. Veja que, se você disser assim, mas se eu pegar não essa distância, eu pegar uma outra qualquer, uma abertura qualquer, se eu pegar de abertura qualquer aqui, uma circunferência, e botar essa mesma abertura a partir de D, esse outro pontinho que eu vou ligar para V aqui, que seria a diagonal do losango, me parece que também vai estar a mesma distância de essa reta que vai ligar esse vértice aqui, lá do outro lado aqui, que a gente vai obter agora, essa reta também vai dividir, vai estar a mesma distância desses dois lados, né? A bissetrígia tem a característica de dividir o ângulo ao meio. Ele divide o ângulo ao meio. A gente vai ver isso aí. Então, eu vou pegar como sendo losango mesmo, certo? Porque facilita a minha vida. Eu vou pegar a circunferência com centro em C, passando em V, e a circunferência com centro em D, passando em V. Então, este pontinho aqui, ele vai estar à mesma distância de D e de C, certo? Deixa eu fazer o seguinte, tirar esses rótulos todos aí que estão enchendo minha paciência. E vou também fazer o seguinte aqui. Botar pontilhado aqui. Mudo a cor. Mesma coisa para cá. Então, essas duas circunferências, que têm a mesma abertura que a distância de V para C ou V para D, né? Essa interseçãozinha, veja que interessante, né? Essa interseçãozinha aqui, a outra interseção dessas duas circunferências vai ser o próprio vértice V, o que faz sentido, certo? Então, esse pontinho aqui, ponto vai ser o vértice do meu losango. Beleza? Então, deixa eu desenhar o losango aí. Aqui o losango. Meu losango. Vou botar aí. Certo. Deixa eu apagar esses rótulos checheludos aqui. Tá aí o losango. E a diagonal do losango vai ter todos os pontos que estão à mesma distância do lado VA e VB. Certo? Então, deixa eu traçar ela. Essa semi-reta ou a reta vai ser a bissetriz. É o seguinte, né? Botar. Eu estou botando a resposta de azul. E vamos chamar isso aqui de Bzinho.
Isso aqui vai ser a bissetriz do ângulo V. Vamos botar assim, Bzinho do vértice V. Certo? Então, isso aqui é a bissetriz. Aqui eu vou botar em vermelho, porque a gente está dando os dados da gente, estão sempre sendo dados em vermelho. Então, está aí o meu. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Tá aqui o losango. Só tirei os lados do losango, deixei só aí a sombrinha do losango. Pronto, conseguimos a nossa bissetriz. A bissetriz vai dividir o ângulo ao meio. Isso é fácil de ver, porque esse triângulo aqui, ó, VCE, ele é congruente a VDE. Aí você, caso lado, imediato. Então, como eles são iguais, então esse ângulo tem que ser iguais. Né? Provar que qualquer ponto daqui, você bota um ponto qualquer. Esse ponto vai estar a mesma distância da reta VB e da reta VA. Né? Isso a gente pode provar usando também congruência de triângulo. Né? Porque você vai ter... só deixa eu mostrar aqui. Certo? Reta perpendicular a essa, passando por F. Uma reta perpendicular a essa, passando por F. E eu quero esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Então, a distância de H, de F para H, eu quero mostrar que é a mesma distância de F para G. Certo? Então, deixa eu fazer o seguinte. Vou botar isso aqui pontilhado. Esse outro também. Certo? Então, eu quero mostrar que essa distância daqui para cá é a mesma daqui para cá. Então, todos os pontos que estejam aqui em cima, eu quero mostrar que estão a mesma distância dos dois lados. Então, isso aí é fácil, porque se você olhar para esse triângulo aqui, FVH, esse triângulo FVH, né? Ele tem o lado, e esse triângulo FVG, eles têm esse lado VF em comum, certo? Esse lado VF em comum. Eles têm esse ângulo aqui em comum, certo? E a distância a gente tira pela perpendicular. Então, esse ângulo aqui em G e em H também são em comum. Então, você tem esse ângulo G e H comum, esse ângulo aqui em comum e esse lado aqui em comum. Aí você diz, mas André, o caso de congruência é ângulo, lado, ângulo. Não é ângulo, lado e o ângulo oposto. Aí alguém pode dizer assim, mas André, eu estudei que isso era outro caso de congruência. Aí eu vou pegar e dizer assim, na verdade, esse caso é o mesmo caso de ângulo, lado, ângulo, porque num triângulo, a soma dos ângulos internos, a gente já sabe que é 180. Então, se esse ângulo e o ângulo oposto, eles são iguais, então esse outro ângulo do lado também vai ter que ser igual, porque a soma é 180. Então, na hora que você tem dois ângulos, o outro ângulo também tem que ser igual. Então, na hora que esse ângulo em G é igual a H, porque é 90 graus, esse ângulo aqui, F, para um lado e para o outro também é igual, então, obrigatoriamente, esse ângulo aqui em cima, em F, para os dois lados, vai ser igual. Então, esses dois triângulos, eles vão ser congruentes. Se eles são congruentes, isso quer dizer que esse lado aqui, FG, vai ser igual a esse lado FH, ou seja, a distância de FH é igual à distância de F até G. Então, tá provado que realmente isso vale para qualquer ângulo, qualquer ponto nessa reta, né? Qualquer ponto F nessa reta. Certo? Então, provou o que a gente queria. Deixa eu, novamente aqui, fazer com que isso aqui fique bonitinho. Né? Um ponto qualquer F, um ponto qualquer H. Quer dizer, esse ponto H
Esse ponto H tem um nome chamado de pé da perpendicular. É o pé da reta perpendicular, passando da reta perpendicular ao lado VB, ou a essa reta aqui vermelha, passando por F. E esse ponto aqui, G, né, ele vai ser o pé da perpendicular à reta que passa por VA, passando por F. É o pé da perpendicular a essa reta aqui. Certo? Pronto. E aí tá tudo bonitão aí, ó, todos os pontos com letrinhas bonitas e beleza. Certo? Você quer ver se realmente a sua construção tá jóia, ou seja, você quer realmente ver se essa bissetriz realmente está dividindo aqui ao meio. Então você pega o B aqui, ó, muda aqui, ó, você muda e você vê que a sua reta bissetriz continua mudando ali, vai mudando junto. Sua construção está muito bem feita, certo? Tanto para B quanto para V. Certo? Vale cruz. Você pode mudar do jeito que quiser. Pode girar mais se quiser. Certo? Então vamos cravar aqui, né? Botar o nome bissetriz. Construção geométrica. Bissetriz. Como eu tinha dito anteriormente, existe a função de apronta para bissetriz. Beleza? Bom, então com isso a gente fez o que pretendia hoje, as funções básicas, né? Como construir reta paralela, perpendicular, mediatriz e bissetriz. Né? Então a gente fica por aqui, né? E no próximo encontro a gente continua. Vamos lá, ver aqui no próximo encontro. Nós estudaremos como construir um triângulo a partir dos lados do triângulo. Né? Pensem, como é que eu posso construir um triângulo equilátero? Será que eu já construí hoje, sem querer algum? Pensem, como construir um triângulo se eu der 3 segmentos, sendo esses segmentos a medida dos lados do triângulo? Então, pense nesse outro problema. Pense, eu boto um ângulo, eu dou um ângulo para vocês e peço para você transportar esse ângulo para outro canto. Então, eu dou uma semi-reta de origem V indo para lá e eu dou um ângulo aqui. E eu quero que você transporte esse ângulo para em cima dessa semi-reta. Como é que eu posso fazer isso? Então, e outra construção muito legal pense como é que eu posso fazer para eu dou um segmento e eu quero cortar ele em vários pedacinhos iguais. Então, como é que eu corto um segmento em, sei lá, 5 pedaços iguais? Como é que eu posso fazer isso? Então, essa é a cena dos próximos capítulos. Então, neste encontro, deixa eu fazer assim, neste encontro, estudamos as construções básicas do desenho geométrico. São essas, são construir retas paralelas e perpendiculares, assim como a construção da mediatriz e da bissetriz. Isso faz parte do capítulo 1 da apostila. Beleza? Então, por hoje, ou por agora, é só. Veja o próximo videozinho. Estudem. Até mais.